E pessoal, tudo bom? Saudades de mim? Voltei! Bom, vamos começar o conteúdo do pseudocódigo, tá? Então, vou apresentar hoje para vocês a sintaxe básica, o básico que vocês precisam saber para poder começar a desenvolver em pseudocódigo, tá? Então, lembrando que vocês podem desenvolver no papel, tá? Então, pode ir desenvolvendo, tira foto, manda para mim. Vocês podem desenvolver em uma ferramenta que deu suporte ao Portugal. Então, lá na apresentação da disciplina, eu já listei algumas que vocês conseguem utilizar. Então, tanto quem está só com smartphone, quanto quem tem um computador disponível, tá? Um notebook. Então, tem lá, né, algumas opções. Beleza? Mas, Cris, o smartphone, aquela tela pequenininha, poxa, pode fazer no papel, gente, não tem problema. Depois eu vou ensinar vocês o computador chinês, para vocês fazerem os testes. E aí pode mandar para mim, tá? Que aí a gente vai resolvendo. Eu vou ver se eu começo a fazer as listas de exercício já orientado a teste. Então, já vai com a tabelinha, com os valores, para que vocês possam testar e verificar se o algoritmo de vocês está funcionando bacaninha como deve. Belezinha? Então, vamos lá? Vamos começar, né? Prontinho, tá? Então, tá aí. Vou colocar aqui nossa ponteirinha, tá? Então, nosso roteiro aí. Então, vou falar do pseudocódigo aí em Portugal, tá? É a parte da... Vou apresentar para vocês a estrutura sequencial. Conceito muito, muito importante de variáveis. Então, assim, muitos têm uma dificuldade aí para pegar esse conceito no início, certo? Como a gente trabalha com constantes, qual é o comando que a gente consegue fazer atribuição de valores, quais operadores que a gente usa, relacional, lógico, aritmético, e como é que a gente faz uma leitura do teclado, como é que a gente pode mostrar uma informação, né, uma saída para o nosso usuário, tá? Então, só o basiquinho mesmo de pseudocódigo, beleza? Vamos lá. Então, tá aí. Essa daí é a nossa estrutura sequencial. Então, é a estrutura de um programa em Portugal, tá? Então, essas palavras que estão em azul são as palavras que a gente chama de palavras reservadas, ou seja, são palavras reservadas à linguagem e que não podem ser usadas para nenhuma outra finalidade a não ser essa que está aí, certo? Bom, então tá aqui, ó, a palavra reservada algoritmo. Tá? As ferramentas, quando você inicia um novo arquivo, geralmente elas já trazem essa estrutura básica, tá? Essa estrutura sequencial. Mas se você for fazer no papel, dá uma olhadinha, visualiza bem aí, porque essa estrutura aí é que você vai utilizar, tá? Então, algoritmo, você vai dar um nome ao seu algoritmo. Esse nome é uma lista de caracteres, né, de letras. Então, assim, a gente usa essas aspas aqui, ó, aspas duplas, tá, para poder nomear esse algoritmo. Por exemplo, algoritmo soma, algoritmo média ponderada, tá? Então, por aí vai. Depois eu vou falar para vocês as regrinhas que a gente tem para dar esses nomes. Bom, aqui na linha 3, tá? Tem uma palavrinha azul chamada var, tá? Que vai definir, que vai dar início aí à seção de declaração das variáveis, certo? Então, apareceu a palavrinha var. Essa estrutura aqui, essa imagem aqui, é a imagem do Visualg, tá? Da ferramenta Visualg. Ok? E aí você tem o bloco de declaração de variáveis, vocês vão aprender a declarar variáveis. Logo em seguida, aqui na linha 7, nós temos aí a palavra reservada início, onde a gente começa, né, inicia propriamente aí o nosso algoritmo, tá? Então, onde realmente os comandos vão começar, onde você vai detalhar o passo a passo da solução do seu problema, certo? Depois que você fizer tudinho, chega ali na linha 11 e você vai dizer, ó, fim do algoritmo, tá? Então, quando ele encontra aí essa palavrinha, ele vai saber que finalizamos o algoritmo e aí ele encerra. Tá? Show de bola, né? Bom, o que temos mais?
Bom, vamos entrar no conceito de variável, tá? Então, vocês, quando eu falo a palavra variável, muitos de vocês provavelmente vão pensar na matemática, que é o mais próximo que vocês tinham, né, dessa palavra. Então, vocês tinham lá, por exemplo, as funções, né? As funções de primeiro grau, funções de segundo grau, tinham as incógnitas, que representavam as variáveis, né? Que então eram valores que podiam sofrer uma variação, né? No decorrer do tempo, no decorrer da solução, ela podia ir sofrendo algumas variações, tá? Então, matematicamente falando, variável aí, ó, como a própria definição aí está colocando, a variável é tudo que está sujeito a uma variação, algo que é incerto, instável e inconstante, tá? Então, se tudo que é inconstante, incerto e instável a gente considera variável, tá? Então, os dados, né, na área da computação também são alterados no decorrer do tempo, tá? Então, eles sofrem uma variação no decorrer do tempo e aí eles são considerados variáveis, beleza? Aí, tranquilo, né? Bom, como é que a gente vai fazer o armazenamento desses dados variáveis no computador? Tá? Então, vai acontecer de forma similar ao que acontece no seu cérebro. Tá? A gente vai utilizar a memória, certo? Então, aquela memóriazinha RAM que vocês ouvem tanto falar nos computadores vai estar sendo utilizada aí justamente nesse armazenamento desses dados temporários, tá? Então, basicamente, exemplificando aí, né, eu peço para um de vocês, eu digo assim, memorize para mim 2 números, tá? O número 5 e o número 8. Número 5 e número 8. Quando eu lhe perguntar, você já vai saber. Tá, beleza. Vou continuar minha aula, vou falando, tá, total. Chega um determinado momento que eu digo assim, fulano, quais eram aqueles números? E aí, automaticamente, o que é que acontece? Você para e vai lá, recorre à sua memória, né? Para relembrar, trazer essa informação da sua memória e me dizer, ó, não, Cris, os números que você falou foram os números 5 e o número 8, certo? Então, no armazenamento do computador, da mesma forma. Então, a gente também vai estar utilizando uma memória, tá? Que é uma memória temporária e para a gente chegar na informação, a gente precisa achar um endereço, em que posição é que ele está, certo? Então, para a gente conseguir acessar um determinado espaço de memória, a gente precisa aí de um endereço, de uma posição. Tá? Então, tem que ter algo que nos direcione para aquele local específico onde aquela informação foi armazenada. Tá? E aí entra a noção aí de variáveis, tá? Que possui algumas características. Então, pelo que eu falei, né? Então, as variáveis, eles têm essa característica de ser algo incerto, né? Algo mutável, e que vai estar armazenado numa posição da nossa memória, tá? No caso, da memória do computador, tá? Então, a variável nada mais é do que a representação de uma posição de memória, tá? Então, aqui eu tenho para vocês, ó, esse cinza aqui seria basicamente uma memória, vamos dizer assim, um espaço de memória. E cada uma dessas outras formas aqui representa uma variável. Então, aqui eu tenho uma variável N1, aqui eu tenho uma variável que eu estou chamando de nome, eu tenho uma variável N2 e eu tenho uma variável N3, tá? Bom, uma variável, ela tem algumas características, temos alguns atributos que a gente pode trabalhar. Então, o primeiro atributo, ela tem um identificador. Identificador é basicamente o nome que a gente vai dar a essa variável. Ela tem um tipo e ela tem um conteúdo. Então, ela tem esses 3 atributos aí que fazem muita diferença, são necessários para que a gente consiga armazenar todas as informações da forma adequada. Tá? Lembrando que esse último tópico aí, ó, embora uma variável possa assumir diversos valores, só pode assumir um valor por vez. Então, é como se eu tirasse uma foto, né? Então, tirei uma foto. Naquele momento,
qual é o valor que tem naquela variável, é aquele valor. Posso fazer qualquer tipo de alteração nela e aí preciso de novo dela. Busco lá o conteúdo, aquele conteúdo. Pode ser outro, tá? Por quê? Porque no decorrer do tempo já sofreu algum tipo de manipulação, algum tipo de alteração. Certinho? Vamos ver os atributos aí de uma variável, tá? Antes de eu falar dos... Não, eu vou falar primeiro os atributos e depois eu faço a analogia com vocês, tá? Então, os atributos de uma variável, nós temos aí o identificador, que são os nomes que nós temos essas variáveis, tá? Vou voltar um pouquinho. Eu acho que vai ficar mais interessante se eu fizer algumas analogias com vocês antes, tá? Então, vou voltar para essa transparência aí. Imagina que essa região desse armário aí, essa parte cinza dessa memória aí, essa parte cinza da memória é um armário, tá? Uma estantezinha, um armário, beleza? E aí, nesse armário eu posso guardar algumas vasilhas dentro desse armário, tá? Bom, mas aí o que acontece? Eu tenho 4 tamanhos de vasilha. Tá? Então, nessa estante, ela só aceita, só cabe esses 4 tipos de vasilha. Certo? Então, só 4 tipos de vasilha são aceitáveis lá dentro. E aí, o que acontece? À medida que eu vou lá armazenando, tá? Então, eu tenho aqui algumas vasilhinhas. Vou fazer umas coisinhas para cá. Então, eu tenho aqui umas vasilhinhas, tá? Então, à medida que essas vasilhinhas, tá? Eu vou precisando delas, eu vou precisando guardar alguma informação, eu vou armazenar as informações dentro das vasilhinhas e essas vasilhinhas vão para a minha estante, tá? Então, as vasilhinhas aqui nada mais são do que as minhas variáveis. Tá? Então, o conteúdo que eu preciso guardar nessa minha estante, que é a memória, tá? Eu preciso ter espaços, né, containerzinhos específicos para isso. Beleza? Beleza. Vamos partir dessa analogia aí, tá? Então, temos um armário, que é a memória, e esse armário eu só posso guardar alguns tipos de vasilhas, e essas vasilhas aí, elas armazenam conteúdo dentro, certo? Bom, vamos lá. Então, primeiro atributo de uma variável tem um identificador, tá? Um nome que vai identificar ela. Por quê? O que acontece? Se eu tiver várias vasilhinhas dessa aqui, ó, azulzinha, no meu armário, e chegar lá, né, e colocar várias dela, não vai facilitar muito a minha vida para achar o que eu quero, né? Tudo azul. E aí, eu vou ter que sair procurando uma por uma para poder resolver isso? Não. O que é que a gente faz? A gente dá um nome para cada uma vasilhinha dessa, tá? Então, ó, cada vasilha dessa eu dei um nome aqui, ó. Tenho notas, tenho aqui total, tenho aqui minha vasilhinha com a idade, tenho uma aqui para nome, tenho uma para sobrenome, tenho uma aqui para par. Tá? Então, percebam que eu tenho aqui 4 tipos de vasilha, que nem eu falei para vocês, né? Então, vamos manipular 4 tipos de vasilha, tá? Então, eu tenho aqui a verdinha, a azulzinha, tenho a vermelhinha e tenho essa daqui da tampinha laranja, que é, né, é arredondadinha. Beleza. Bom, então os identificadores são esses nomes que nós vamos dar para que quando a gente vá lá nesse nosso armário, facilite encontrar o que a gente quer, certo? Então é muito mais fácil, por exemplo, aqui, ó, essa daqui, total, tá? Então estou armazenando uma determinada informação aqui dentro da minha vasilhinha. É muito mais fácil eu encontrar essa informação com base no nome do que só na cozinha, no tamanhozinho dela. Tá? Porque eu posso ter várias dessas. E aí, para que eu possa encontrar ela de uma forma mais fácil, o que é que eu faço? Vou pelo nome, pelo identificador dela. Tá? Bom, para a gente dar nome a uma variável, a gente tem algumas regras. Então, olha lá, pode utilizar números, letras e caracteres sublinhados, aquele underline, tá? Esse daqui, ó.
Esse underlinezinho aqui. O primeiro caractere deve ser sempre uma letra ou um underline. Então, ó, pode ser letrinhas e pode ser underline. Pode ser número primeiro? Não pode ser número, tá? Posso colocar uma arrobinha aqui no início? Não posso colocar uma arrobinha aí no início, tá? Até porque o arrobinha, ele também não é um caractere sublinhado. Então, nem pode estar no nome de uma variável. Tá? Então, a gente só pode números, letras e caracteres sublinhados. Tá? Então, se aparecer uma arrobinha, um joguinho da velha, né? Qualquer uma exclamação, uma interrogação, qualquer caractere especial que não seja o sublinhado, ele não pode ser utilizado para dar nome a um identificador. Então, só número, letra e o sublinhado. O primeiro caractere pode ser uma letra ou sublinhado, tá? Não pode começar com número, tá? Também não são permitidos espaços em branco. Por exemplo, eu quero total de pessoas, né? Então, eu quero armazenar aqui a informação de total de pessoas. Eu não posso escrever total, espaço, pessoas, tá? Esse espacinho aí não pode. Tem que ser uma palavra única. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso colocar total, underline, pessoa, que nem eu fiz aqui, com nota, underline, número 1. Então, eu poderia ter total, underline, pessoa. Tá? Então, pode ser sim dessa forma. Bom, não são permitidos, então, nem os espaços em branco, nem os caracteres especiais. Então, arroba, né, asterisco, parênteses, coisas, nada disso pode ser utilizado. E não podemos utilizar as palavras reservadas. Então, por exemplo, lá na estrutura inicial, vocês viram que algoritmo, var, início, fim algoritmo, são palavras que são reservadas. Então, por exemplo, essas palavras você não pode utilizar. Ah, Cris, então bacana, só são essas? Não. Tem muitas outras. Mas o que acontece? A partir do momento que você vai fazendo, vai utilizando, você vai descobrindo, né, o que é reservado. Tá? Então, existem as estruturas condicionais, as estruturas de repetição. Então, se não, para, enquanto, repita, até. Então, nenhuma dessas você pode utilizar, tá? Porque todas essas vão ser palavras reservadas. O i, o ou, tá? O show. Então, tem algumas, beleza? Mas não se preocupe que aos pouquinhos vocês vão chegando lá, tá? Então, ó, só focando aqui, ó, tudo letrinha pode, letrinha e número pode, palavrinha com número grudadinho por um sublinhado pode, começar com sublinhado também pode, começar com número não pode, caractere especial não pode, espacinho entre as palavras também não pode, palavra reservada também não pode. Bem simples, tá? Bom, além de um nome, cada variável aí tem um tipo. Cada um aí, esse tipo, vai estar associado no tamanho do espaço. Então, percebam que as minhas vasilhas aqui, ó, cada uma tem um tamanho. Cada uma tem um tamanho específico, certo? Então, uma não é igual à outra, ok? Então, são 4 tipos e cada tipo, ele tem um tamanho, ok? Então, quais são os tipos que eu tenho? Numérico, que se divide em números inteiros e números reais. Então, percebam que um número real, ele é maior do que um número inteiro, tá? Então, eu consigo pegar um número inteiro e colocar aqui dentro do número real, mas eu não consigo colocar um número real dentro de um inteiro, tá? Então, existe toda uma lógica de eu ter colocado um número inteiro numa vasilha menor do que a do número real, tá? Então, cuidado, tá? Então, quando você for fazer algumas continhas aí e for armazenar as informações depois, certo? Bom, então, inteiro e real.
Não aceita o separador de milhagem, tá? O tipo numérico não aceita o separador de milhagem. O que é isso, Cris? Esse pontinho que você coloca quando você vai colocar a casa dos 1.000, né? Então, aqui, por exemplo, 2.000, tá? Se você colocar isso aqui, lá no Portugal, ele vai achar que é 2,00, certo? Por que acontece? No Portugal, eles utilizam o padrão inglês. Tá? Então, o que acontece? O separador das casas reais é o ponto, certo? E não a vírgula, como acontece com a gente nos números reais. Ai, desculpa, gente, que o olho mudou agora. Bom, então, isso aqui não é permitido. Eu teria que colocar o 2.000 sem o pontinho, tá? Então, teria que ser assim, ó, sem o pontinho. Se eu coloco o pontinho, ele vai reconhecer como o número 2, tá? Um número real, 2. Certo? Então, não existe separador de milhagem no visual, tá? Ou no Portugal, desculpa. Bom, então temos o tipo inteiro e o tipo real, certo? Então, é importante? É importante. Por quê? Eu não preciso, se eu estiver trabalhando com uma idade, por exemplo, né? Eu não preciso estar gastando no meu espaço, na minha estante, um espaço de um número real, se eu só preciso de um espaço de um inteiro para armazenar uma idade, por exemplo, aqui, idade. Para armazenar uma idade, tá? Então, esse espacinho aqui já me é suficiente para armazenar minha informação, tá? Então, eu não preciso utilizar um espaço deste tamanho. Então, você precisa utilizar o tipo certo, porque aí você está economizando recursos, tá? Então, recurso, memória é recurso tecnológico. E aí você precisa também pensar nesse lado. Além do tipo numérico, nós temos aí o tipo lógico, tá? Então, esse redondinho aqui está representando o nosso tipo lógico, tá? Ele assume valores verdadeiro ou falso. Então, o conteúdo que pode ser guardado aqui dentro vai ser a palavra verdadeiro ou a palavra falso. Então, só esses dois valores podem ter aqui. Ah, não pode ter sim, não pode. Tá? Então, dentro dele não vai ter nada disso. Dentro dele você só vai encontrar ou verdadeiro ou falso. Tá? São os dois que a gente consegue ter de informação. Por exemplo, aqui eu coloquei aqui uma variável lógica que se chama par. Então, eu posso verificar se um número é par. E aí, depois que eu verificar, eu uso esse espaço aqui para armazenar a informação se ele é um número par ou não, tá? Então, se for par, eu vou pegar aqui ó, o verdadeiro e vou armazenar dentro da minha vasilhinha. Vou lá na minha estante, coloco lá, tá? Precisei dessa informação. Vou lá na minha estante, procuro a palavrinha par, trago ela de volta e aí consigo achar a informação que estava lá dentro. Beleza? Bom, e o último tipo, tá? É o tipo caractere, que é esse tipo maiorzão aqui. Certo? Então, o seu conteúdo pode ser tanto para uma letrinha apenas. Então, eu posso usar tanto uma letrinha só, quanto palavras. Tá? Cadeia de caracteres. Então, os dois aqui, ó, são possíveis de serem armazenados aqui dentro, um de cada vez, tá? Então, se eu preciso de informação de texto, esses aqui é que vão ficar, seja uma letrinha só ou várias, tá? Ah, Cris, poxa, mas e a questão, aquela questão que você colocou do desperdício de espaço? Nesse caso, a gente só tem essa informação. Nas linguagens de alto nível, a gente já tem uma separação desses dois tipos aqui, tá, gente? Mas aqui, no Portugal, vocês não vão ter essa separação. Então, tudo isso aí é considerado caractere, tanto uma letrinha só, quanto várias, certo? Importante, toda vez que você for atribuir um valor, ou seja, que você for colocar um conteúdo dentro de um caractere, de um espaço de caractere, ele precisa ter aspa dupla, tá? Então, precisa ter aquelas duas aspas
em volta dele. Por quê? Se eu não colocar as aspas, ele fica aparecendo um identificador, tá? Então, percebam que se eu tirar aqui as aspas do Cristiane, fica aparecendo que é um identificador, tá? E aí ele vai olhar e vai dizer assim, não, eu vou procurar Cristiane, o identificador Cristiane. E aí ele vai procurar lá na minha estantezinha tudinho e não vai achar, tá? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso colocar as aspas para ele saber que eu estou falando de conteúdo, tá? Conteúdo. Bom, em relação ao tipo, eu falei para vocês que cada um vai ocupar um espaço de memória, certo? Um determinado tamanho. Então, eu trouxe essa tabela aí só para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Em relação ao Java, tá? Uma comparação aí, né, dos tipos que são no Portugal. Então, aqui, ó, os tipos literal, né? Também conhecido como texto ou caractere, inteiro, real e lógico, tá? E os seus equivalentes no Java. Então, aqui, ó, literal ou caractere, a gente tem aqui, ó, o char, certo? Que tem aqui 16 bits utilizados para poder armazenar. Também a gente tem o tipo string, tá? Ele não está aqui porque ele não é um tipo primitivo, tá? Ele, na realidade, ele é uma classe. E aí a gente entra nesse assunto depois, quando a gente estiver estudando Java, tá? O inteiro. Enquanto no Portugal a gente só tem o tipo inteiro, quando vocês vão para o Java, você tem o byte, o short, o int e o long. Cada um, ó, tem uma quantidade de bits para armazenamento. Então, o byte você tem 8, o short 16, o inteiro tem 32 e o long tem 64. E aqui tem as faixas que eles conseguem pegar. Por que isso é interessante? Novamente, recurso, tá? Então, você vai visualizar o recurso que você tem disponível e aí você vai poder utilizar apenas o necessário. Temos aqui o tipo real, que lá no Java vocês vão ter o float e o double. E temos, por último, aqui o tipo lógico, que também temos no Java um tipo lógico, que é o tipo boolean, tá? Que no lógico a gente recebe aqui, ó, verdadeiro ou falso, e lá no Java o tipo boolean também é o verdadeiro e falso, só que em inglês, né? O true ou false, tá? Só para vocês entenderem essa relação. Então, toda vez que a gente for trabalhar com variáveis, a gente vai ter um nome para essa variável, vai ter um tipo para essa variável e vai ter um conteúdo, tá? Então, o nome para identificar ele, tá? Um identificador que vai fazer com que a gente consiga acessar ele lá na minha estante. Um tamanho que vai especificar, né? Um tipo que vai especificar o tamanho, né, de armazenamento que eu tenho, certo? E um conteúdo, o que vai estar aqui dentro sendo guardado, tá? Que é o que a gente vai manipular, que é a parte que para a gente é a parte útil, tá? Da variável para a gente, que é o que tem dentro aí, o seu conteúdo. Show? Beleza. Espero que tenham entendido a noção de variável, tá? Bom, então vamos lá, vamos continuar o barco. Bom, além das variáveis, a gente pode trabalhar com constantes. Bom, em Portugal, uma constante ele é trabalhado como uma variável que possui um valor, tá? Que não deve ser modificado durante o algoritmo. Percebam que é que você não pode modificar, é que não deve ser modificado. Por quê? Porque não existe um controle, né, de constantes no Portugal. O que é que a gente faz, né, para que a gente fique atento e não modifique um valor de uma constante? Geralmente, quando a gente declara uma variável como uma constante, quando a gente faz essa declaração dela, a gente deixa ela toda em caixa alta, tá? Ou seja, toda em letra maiúscula. Toda vez que você encontra uma palavra toda em letra maiúscula, provavelmente ela é uma constante, certo? Então, esse é o tipo de padrão que a gente utiliza, tá? E aí, assim que você começa o seu programa, logo depois daquele início, a ideia é que você já dê um valor, um conteúdo para essa variável, que na realidade vai ser uma constante, por exemplo. Se você tiver definido uma constante pi para 3.14,
né? Então, logo no início, você vai dizer, né? Pi igual a 3,14. E durante todo o seu programa, você não vai fazer alteração nessa constante. Tá? Tem que permanecer o mesmo valor do início ao fim. Bom, então, um exemplo aí também que você pode fazer, né? Aqui eu não deixei todo em caixa alta, tá? Mas é muito comum a gente deixar em caixa alta uma constante. Tá? Então, ó, declarei minha variável, disse que ela existe e depois eu já dei um valor para ela, tá? Vou falar melhor disso aqui para vocês, dessa declaração, tá? Então, primeiro vocês têm que entender o que é uma variável, vocês têm que entender o que é uma constante, certo? E esses atributos que estão envolvidos aí. Então, uma constante, por ser uma variável, ela tem os mesmos atributos que uma variável, tá? Bom, eu acho que eu passei aqui alguma coisinha que eu não devia. Isso mesmo, ó, eu dei um clique que foi um clique duplo. Por causa do meu mouse está com probleminha. Então, para que a gente consiga utilizar uma variável, não é assim só cheguei e pensei, vou usar. Não é assim. A gente tem que declarar. O que é isso, Cris? O que é declarar? Eu tenho que avisar ao computador que eu preciso desse espaço de memória, tá? Então, lá naquela estrutura, ó, logo depois do algoritmo nome, tem lá var, né? Seção de declaração de variáveis. Eu vou pegar todas as variáveis que eu preciso e vou colocar aqui. Como é que eu devo proceder? Você vai colocar o nome dela, o identificador, 2 pontos e o tipo dela, tá? Porque o que acontece? Quando você faz isso aqui, na hora que você for colocar o seu programa para rodar, quando ele passa por essas linhas, ele vai criar um espaço de memória do tamanho para armazenar um número inteiro e vai referenciar ele com o nome número. Então, toda vez que no seu programa você se referir a número, ele sabe exatamente em qual espaço de memória está e qual o tamanho, o que é que pode ser armazenado lá dentro, tá? Vou mostrar para vocês no visual como é que eles conseguem mostrar, como é que você consegue acompanhar isso aí. Temos aí a média real e um nome, caractere e um teste lógico. Vou lá no visual só para mostrar para vocês como é que fica essa parte aí. Pronto, pessoal. Essa aqui é a carinha do nosso visual, tá? Esse aqui é a versão 3.0.7, certo? Então, essa é a carinha. Então, quando você cria aqui, ó, um arquivo novo, tá? Ele vai lá e vai abrir um arquivo desse para você. Essa parte aqui é o código-fonte, onde você vai escrever o seu código. Aqui vai ser a área das variáveis de memória. Basicamente, a sua estante está toda aqui, tá? Isso aqui é a sua estante. E aqui, como é que vai saindo na tela, tá? Essa área de visualização dos resultados é como vai saindo na tela. Além disso, ele gera aquela telinha, aquele promptzinho pretinho e mostra para vocês também essa execução, tá? Então, ó, logo de cara aqui, ó, você tem aqui as estruturas, né? As palavras reservadas. Essa parte verdinha a gente chama de comentário. Por que comentário? Tudo que tem aqui, ó, depois desse barra, ele desconsidera na hora que ele vai rodar. Então, é como se não tivesse nada. Então, isso aqui você pode até deletar. Aconselho que você deixe pelo menos o seu nome, tá? Então, pelo menos o autor, quem fez aí, né, o código. É interessante que você deixe, né? Você vai lá e coloca aqui o seu código, o seu nome, desculpa. Cristiane, por exemplo, aqui. Tá? Então, já vem, vou dar um nome aqui, ó. Vou dar um nome teste, por exemplo. Então, ó, tudo letra, então pode ser um identificador, tranquilamente. Minhas variáveis. Então, vou declarar aqui minhas variáveis. Vou pegar essas variáveis que estão aqui, tá? Então, eu tenho aqui uma variável notas, é do tipo real. Então, percebam que ele já muda as cores, tá? Então, já é uma referência também para você, ele já vai mudando essas cores. Aí, nós temos aqui também nome, que é do tipo
caractere. Temos aqui idade, que é do tipo inteiro. E temos par, não é isso? Que é do tipo lógico, tá? Então, par, que vai ser aqui, ó, do tipo lógico. Beleza? Bom, quando você vai rodar o programa aqui, você tem duas opções. Você pode rodar o programa direto, que é esse botão aqui, executar, ou F9. E tem esse daqui, que é linha a linha, passo a passo, que é o F8, tá? Então, eu posso vir aqui pelo F8, ele vai mostrando o que acontece. Então, quando ele inicia, ele abre o console. Vou tirar o console aqui da frente, porque eu quero mostrar esse lado aqui para vocês, tá? O mesmo que sai aqui na pretinha, vai sair aqui nessa outra, tá? Então, próxima linha, ó, ele já iniciou o algoritmo, vai ver agora as variáveis que estão sendo declaradas. Prestem atenção a essa área aqui de variáveis, tá? Então, toda vez que ele passar por um aqui, ele vai criar ela aqui, tá? Então, olha lá, notas, passou por ela, olha lá, ó, nome, notas, tipo R aqui, ó, de real, valor inicial 0, tá? Então, começa tudo com 0, começa tudo zerado. Escopo global, esse escopo aqui é a visibilidade dela. Então, onde é que eu consigo enxergar essa minha variável, tá? Próxima variável que vai aparecer lá, nome, que é do tipo caractere, vai aparecer a letra C. Olha lá. Nome, tá vendo? Que é do tipo C, caractere. Um caractere, certo? Quando você não tem informação nenhuma, ele aparece só as aspas, sem nada dentro. Então, percebam a importância de você colocar as aspas. Até quando não tem nada, você coloca só as aspas, tá? Seguindo aí, ó, idade, que é do tipo inteiro, certo? 0. E, por último, aí, ó, o lógico, que é par, do tipo lógico. E ele inicializa aí com falso, tá? Lembra que eu disse que ou é a palavra verdadeira ou a palavra falso? Percebam que essa palavra falso não tem aspas, tá, gente? Por quê? Porque não é texto, tá? É conteúdo realmente, tá? É palavra falso. Aqui eu posso continuar, ele não vai fazer mais nada, porque eu não dei nenhum comando aqui para ele, tá? Na minha seção de comandos eu não fiz mais nada. Então, eu finalizo o algoritmo, quando ele passa por aqui, ó, fim da execução. E aí, acabou. Tá? Posso fechar aqui e ele rodou aqui, tá? Se eu for aqui no diretão, ó, ele vai lá, ó, já rodou tudo, já apareceu de novo, tá? Voltando lá. Então, fiz lá a declaração. Isso quer dizer que quando eu fiz aquela declaração, ele já estava lá na minha área de memória, né? Que vocês viram lá na lateral a minha área de memória, tá? Minhas constantes a gente já viu, essa definição aí das constantes. Comando de atribuição. O comando de atribuição ele é utilizado quando a gente quer dar um valor ou, né, uma expressão, ou seja, quando a gente quer que um determinado cálculo seja feito e o resultado desse cálculo seja atribuído a uma variável, ou seja, que essa variável receba essa informação. Então, aqui, por exemplo, na linha 10, N recebe o valor 1. Então, esse dois pontos igual é um comando de atribuição, tá? Então, eu estou atribuindo o número 1, ou seja, estou colocando como conteúdo o número 1 dentro aí do meu espaço, né? Dentro da minha caixinha aqui, ó, da minha caixinha, o número N ali, ó, inteiro. Então, aqui é como se aqui dentro, né, ele se chamasse N, e aqui dentro tivesse o número 1, certo? Soma recebe 2 mais 5 mais N. Então, eu posso também ter essas expressões. O que acontece quando ele encontra expressões? Ele sempre vai resolver primeiro a expressão e o resultado da expressão ele traz aqui para a soma. Cris, mas tem um N aqui desse lado de cá. Como é que ele vai fazer isso? Lembram lá da matemática? Como é que vocês faziam? Se vocês já conheciam aqui o valor do N, tá? Então, o que é que ele faz? Ele vem aqui, ó, 2 mais 5 mais N. Aí ele diz, opa, se é uma letra, tá? E eu estou fazendo conta, essa letra aqui é um identificador.
Então, vou lá no meu espaço de memória. Ele vai lá no espaço de memória dele, procura a letrinha N. Achou a letrinha N, o identificador N, ele pega esse Nzinho, volta, pega o conteúdo que tem lá dentro, que nesse caso aí, ó, vai ser o número 1, e coloca aqui no lugar do N. Então, vai ficar 2 mais 5 mais 1. Então, 8, né? 2 mais 5, 7, mais 1, 8. Então, dentro de soma, vai receber qual conteúdo? O número 8. Tá? Bom, além desse 2 pontos igual, vocês também podem utilizar o sinal de menor com o tracinho, tá? Para fazer essa setinha. Então, tanto a setinha quanto o 2 pontos igual podem ser utilizados para poder fazer essas atribuições, tá? Então, para que vocês peguem a informação que tem de um lado e o resultado dessa informação seja colocado como conteúdo para essa variável, tá? Aqui temos uma variável lógica, tá? E aqui é uma expressão lógica, né? Falso e verdadeiro ou falso não verdadeiro. Então, ele vai resolver isso aqui, vocês vão ver ainda os operadores lógicos, vai resolver isso aqui. A resposta vai dar ou verdadeiro ou falso, e ele vai armazenar como conteúdo aqui da palavra. Da variável resposta. Tá? Bom, isso é um comando de atribuição. Certo? Vou ver se eu coloquei, se eu passei demais. Aqui não. Bom, então vocês viram que para poder fazer as contas lá, eu utilizei o mais, o menos, a multiplicação. Então, esses são operadores, tá? Então, temos vários tipos de operadores. Temos operadores aritméticos, tá? Então, o que é um operador aritmético? É aqueles que vão fazer expressões numéricas, tá? Então, temos os operadores unários. Ixi, que nome estranho, que nome difícil. O que é um operador unário? Lembra dos números positivos e negativos? Você não coloca um sinalzinho de mais ou de menos na frente? Aquilo ali é um operador unário, tá? Porque você só tem um operando, tá? Então, por isso que ele só é unário, tá? Então, é como se fosse o sinal de mais ou de menos de um número. Aqui é o exemplo, ó. Menos 3, deixa eu botar a ponteirinha aqui de novo. Menos 3 e o daqui do lado a gente tem aqui o mais x, por exemplo, tá? Bom, além desses operadores unários, nós temos um operador que é diferente do que vocês estão acostumados, que é o operador de divisão inteira. Então, perceba que essa barra não é aquela barra de divisão tradicional que vocês estão acostumados. É a barra invertida, ela é virada para o outro lado. O que isso quer dizer? Ela faz uma divisão inteira. Como assim, Cris? Ela faz uma divisão inteira? O resultado dela vai ser um número inteiro. Ela não vai dar um número quebrado, né? Um número real, tá? Então, por exemplo, aqui o número 5 dividido por 2 na divisão inteira vai dar como resposta 2, tá? Certo? E o resto é 1, beleza? Só que o resto não me importa, o que eu quero é o quociente, tá? E aí ele vai pegar só o valor inteiro dessa divisão, certo? Bom, temos os operadores aritméticos tradicionais que vocês já conhecem aí da calculadora, né? Do celular, da calculadora dos computadores. Então, mais, menos, a multiplicação, que é o asterisco, e a barra, que é a divisão, tá? Bom, e temos mais um aí, que vocês também não estão acostumados, que é o operador de módulo, ou o resto da divisão. Então, quando eu fiz aqui, ó, na divisão inteira, né, fiz essa divisão, eu disse que sobrou o resto 1. Se eu preciso da informação do resto de uma divisão, eu posso utilizar um operador que é esse daqui. Ou eu escrevo a palavra mod, de módulo, ou eu posso usar o símbolo de porcentagem. Certo? Cris, então eu não posso usar o símbolo de porcentagem para calcular uma porcentagem? Não. Quando você for calcular uma porcentagem, você vai fazer a multiplicação do número e divide ele por 100, tá? Ou se você já souber, por exemplo, 5%, 0,05, tá? Se você não sabe fazer essa parte aí, você vai colocar 5 vezes 5 dividido por 10, né? Então, aqui dá no mesmo.
Ok? Então, a porcentagem, o símbolo de porcentagem aí vai representar o resto de uma divisão. Beleza? Bom, e temos aí também o operador de potenciação. Então, quando eu quero trabalhar com potência, tá? Então, quando eu quero trabalhar com potência, eu posso usar aí o acento circunflexo, tá? Que ele representa potência. Então, aqui é o mesmo que 5 elevado a 2, tá? Então, 5 vezes 5, 25, tá? Então, 5 elevado ao quadrado, 25, tá? Ele tem a maior precedência entre os operadores aritméticos binários, tá? Então, dentre esses aqui, dentre esses mocinhos aqui, ó, a partir desse daqui, esses e esse, ele é o que deve ser resolvido primeiro. Então, é que nem na matemática. O que é que você faz primeiro? Resolve a potência, tá? A mesma coisa aqui. Vou mostrar para vocês só algumas coisinhas lá, tá? Vou colocar aqui idade. Quando você quer declarar mais de uma variável do mesmo tipo, você pode listar elas e separar por vírgula. Então, aqui, por exemplo, idade num 1 e num 2. Então, número 1 e número 2, tá? Então, eu poderia aqui, por exemplo, colocar, e vou colocar aqui, ó, result. Então, ó, result recebe, tá? Então, 2 pontos igual, recebe número 1 mais número 2. Se eu fizer isso aqui e pedir para imprimir, ele vai mostrar 0. Por quê? Eu dei algum valor para número 1 e número 2? Não dei valor nenhum, não fiz atribuição nenhuma, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que número 1 recebe primeiro o número 5 e que o número 2 recebe aí o número 9. Então, o resultado aí tem que ser 5 mais 9, que vai dar 14, tá? Vou rodar aqui, só para vocês verem. Eu vou rodar no passo a passo, tá? Só para vocês perceberem. Então, olha lá, ó. Percebam que ele está criando aí as variáveis, tá? Criou as variáveis. Então, ó, quando ele passa por essa linha, ó, criou várias, todas as inteiras juntas, as 4. E aí vai criar agora a lógica, beleza? Vai atribuir um valor. Então, perceba aqui, ó, número 1, ó, já virou 5. Então, quando ele passou por aqui, já virou 5. A próxima virou aí o número 9, ó, passou pela linha 14, virou número 9. Então, eu dei o número 9 como conteúdo da minha variável no 2. E resultado tem que ser atualizado para a soma de número 1 com o número 2. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o que é que tem lá em num 2. Ele vem aqui e diz assim, e no 1? Ele vem aqui, número 1. Tem 5. Quanto é que tem em número 2? No 2 tem 9. Então, eu preciso somar isso aí. 5 mais 9, 14. O que é que eu vou colocar dentro da minha result? O valor 14. Então, aqui acima desse número falso, vai aparecer o número 14. Olha lá, o número 14 que apareceu, tá? E finaliza o programa. Certo? Então, bem simples. Vamos ver aquela divisão inteira, né? Para tirar as dúvidas de vocês aí. E agora eu vou fazer o contrário. Vou colocar número 2 dividindo por número 1. Então, 9 dividido por 5. Só que eu quero só a parte inteira disso aí, tá? Então, teoricamente, teria que dar 1, alguma coisa, tá? Eu não quero esse alguma coisa, eu só quero a parte inteira. Então, vai sair como resultado o número 1 lá em result, tá? Então, vamos lá, vamos começar de novo. Ó. Deixa eu trazer para cá, para não atrapalhar vocês visualizarem. Notas, nome, idade e par. Criou todo mundo, agora ele começa. Carrega o número 5, carrega o número 9 e faz aí a divisão, olha lá, resultado número 1. Certo? Então, o número 1 aí é o resultado dessa divisão. Porque 9 dividido por 2 é 1, alguma coisa. Só que como eu botei aqui a barra invertida, isso quer dizer que ele vai me dar o valor só da parte inteira. Vou fazer aqui para vocês, só para vocês compararem. Vou
vou pegar aqui minha variável idade, tá? Só para não ficar criando várias. Idade vai receber num2, vou usar a barra de divisão tradicional, dividido por num1. Minto. Como agora vai ter um resultado, um número real, eu não vou usar a idade, vou utilizar notas. Né? Porque agora eu quero 1, alguma coisa. Então, não é um número inteiro mais, é um número real, tá? Então, aqui vai vir notas. Vou lá de novo, tá? Então, fiz tudo de vez, desculpa, gente. Vou fazer aqui no passo a passo. Criou, carregou 5, carregou 9, carregou o resulte com a palavra, com o número 1, e o notas vai ser 1, alguma coisa. Ok? Cadê você? Fechei aqui. Cadê notas? Ah, tá lá em cima, desculpa, que eu não estava olhando. 1,8. Eu estava olhando aqui idade e estava vendo o 0. Eu digo, não, tem alguma coisa errada. Então, olha lá, 1,8. Certo? Então, percebam que basicamente é quase a mesma conta. Quase. Qual é a diferença? O operador. Esse daqui é uma divisão inteira. Ele só vai trazer essa parte inteira do número, tá? Da divisão. Então, estou armazenando aqui, ó, num número inteiro. Certo? Esse outro aqui já vai me trazer um número real. Então, já vou armazenar a informação em um espaço de um número real, tá? Que caiba toda a informação. Importante aqui, ó, resto da divisão, tá? Que eu também estava falando com vocês. Vou criar uma variável resto, tá? Vou colocar aqui. É outro detalhe que vocês podem usar. 1, 2... 1. Vocês podem utilizar vocês podem criar uma variável aqui, só que antes de rodar, vocês têm que pegar essa variável, vocês não podem esquecer disso, tá? E vocês vão lá e vão colocar ela. Vocês têm que declarar. Se vocês não declararem, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Não vou nem declarar, vou botar aqui para rodar. Olha lá. Rodou tudo direitinho até agora. Quando ele chega lá no resto, ele vai dar problema. Olha lá. Aí o que ele faz? Tá vendo? Ó, a variável resto não foi encontrada. Por quê? Porque ele não declarou. Ele procurou na estante dele e ele não achou, tá? Existem duas opções. Se for nessa linha mesmo, você pode corrigir aqui e mandar continuar. Se não for aqui que corrige, aí você tem que terminar e ir lá corrigir. Então, por exemplo, o resto aqui, como é uma declaração que não foi feita, eu preciso terminar, tá? Vou dar um OK, ele fica vermelhinho. E vou vir aqui e vou colocar resto aqui. E agora eu vou rodar. Falso, parar. Olha lá. O resto, 4. Então, 9 dividido por 5 vai dar 1. E quanto é que sobra? 4. Tá? Porque pegou do 9 e tirou 5, né? Sobrou 4. Então, resto 4. Esse resto é muito mais útil do que vocês imaginam. Por exemplo, quando eu vou avaliar se um número é par, o resto ele é utilizado. Se eu quero trabalhar com quantidade de notas de um caixa eletrônico, eu posso trabalhar também com o resto, tá? Então, tem algumas coisinhas que a gente consegue utilizar aí tranquilamente com esse operador aí de resto de divisão, tá? Então, tanto faz usar assim resto, quanto usar mod, tá? Então, ele fica azulzinho quando vocês usam a palavra mod, ok? Operadores relacionais, né? Operadores maior, menor. Eu não vou falar muito desses operadores agora, é só para que vocês saibam que eles existem, tá? O resultado deles sempre vai ser um valor lógico, verdadeiro ou falso. Por que eu não vou falar muito deles agora? Porque a gente vai utilizar eles mais quando a gente estiver com os comandos, com as estruturas condicionais e de repetição, tá?
Então, por isso que eu não vou trabalhar muito com eles agora, não. Não vou ficar aqui, não, para a gente não ficar com um vídeo alto, curto, longo demais, tá? Então, os operadores relacionais, depois eu falo direitinho, e dos lógicos também, né? Passou aqui batida. Os lógicos também, depois eu falo direitinho, tá? Bom, precedência dos operadores. Então, qual é que eu resolvo primeiro, tá? Então, primeiro você vai resolver o que, que tem nos parênteses, depois potência, multiplicação e divisão, depois soma, subtração, depois a atribuição. Isso aqui é uma setinha, tá, gente? Uma setinha. Depois os relacionais, depois os lógicos, e aí os lógicos também têm uma ordem, tá? Então, primeiro o não, depois o i, depois o ou. Certo? Bom, comandos de saída, tá? O comando escreve. Então, se eu quero mostrar alguma coisa na tela, o que é que eu faço para mostrar esse conteúdo, tá? Tanto o conteúdo de uma variável, ou eu quero escrever algum texto, como é que eu faço para me comunicar com o meu usuário, tá? Então, existe aí o comando escreva, tá? Então, aqui nesse caso, ó, eu tenho aqui um algoritmo, uma variável nome, tá? Do tipo caractere. Eu disse que ela tem como conteúdo a palavra Cristiane, e aí eu pedi para ele escrever se realmente esse conteúdo, e aí realmente bateu, ó, Cristiane é realmente o conteúdo da palavra nome. Tá? Isso aqui eu estou escrevendo o conteúdo de uma variável, tá? Mas eu posso também querer escrever mais do que isso. Vou mostrar daqui a pouco. Esse aqui, existe uma não é modificação. Esqueci, me fugiu a palavra. Uma modificação desse comando, né? Para a gente fazer quebra de linha. Então, ou seja, depois que ele termina de escrever na tela, aquele cursor, em vez de ficar piscando ali no final do que foi escrito, ele quebra a linha, ele desce para a próxima linha, tá? Que é o escreva L, tá? De line, de linha. Então, eu tenho aqui, ó, um programinha, tenho aqui o nome Cristiane, tenho o número N recebendo aqui uma continha, tá? Tenho aqui um escreva nome e um escreva N. O que é que vai acontecer nesse caso aqui? Como eu não pulo linha entre eles, tá? Eu não aviso para ele fazer essa pulada de linha, vai sair um grudadinho no outro. Olha lá. Cristiane, 25, tá? Então, sai tudo na mesma linha. Se eu utilizo aqui o escreva L, tá? No primeiro, eu já estou dizendo que depois que imprimir o nome, eu quero que desça de linha, desça para a próxima linha. Então, ó, Cristiane, ele quebra a linha e o 25 vai lá para baixo, tá? Então, basicamente, vocês podem olhar, analisa aí, é o mesmo código. A única diferença aqui é esse L, tá? Então, toda vez que você usa esse L ao final do escreva, o que é que você está fazendo? Você está mandando ele pular para a próxima linha e continuar na próxima linha, tá? Bom, Cris, mas nem só de escrita na tela a gente vive, não é isso? Então, a gente precisa interagir com o usuário um pouquinho a mais, a gente precisa ler o que o usuário tem para oferecer para a gente, né? Então, isso é o que a gente chama de comando de entrada, certo? Então, o comando de entrada é o comando leia, certo? Então, ele vai fazer a leitura do teclado que o usuário coloca lá. Então, é um comando que a gente vai estar recebendo alguma informação, ok? Então, o que é que eu tenho aqui, ó, de exemplo para vocês, tá? Eu tenho aqui, ó, dei um escreva e coloquei aqui, ó, um texto para sair e dei um leia e disse onde que vai ser digitado, vai ser armazenado, tá? Então, esse é um detalhe que tem no comando leia. Eu digo, além de dizer assim, de dar a ordem leia, eu falo onde ele vai colocar o conteúdo que ele leu. Então, o que está aqui dentro do parênteses é o nome da variável que vai ficar com o conteúdo que ele leu. Então, o que ele digitar aqui vai vir para a minha variável nome. Tanto que eu coloquei aqui um escreva nome depois. Deixa eu ver se eu botei. Então, aqui, ó, por exemplo, quando ele vai rodando, quando ele chegar aqui e terminar de executar a linha 8, aí vai aparecer, digite um nome. Perceba que eu usei o escreva e não escreva L, tá?
Então, ele vai esperar na mesma linha. Vai pedir um leia, vai ficar esperando lá o usuário digitar algo. O usuário vai lá e digita. Eu digitei Cris e dei um Enter. Na hora que eu dou um Enter, ele faz uma quebra de linha. E aí vem o escreva, que vai dar esse conteúdo que foi armazenado em nome. Então, exatamente o que eu digitei vai aparecer lá. Tá? Vou mostrar para vocês lá. Eu não vou fazer esse exercício de fixação agora, não. Na realidade, vocês podem tentar fazer esse exercício de fixação e eu mostro para vocês ele na segunda-feira. Eu prefiro mostrar para vocês alguma coisa a mais aqui no Visual Vídeo com Escreva e com Leia, né? Tendo visto que o nosso vídeo já deve estar com uma duração extensa. Pronto. Então, estamos aqui, tá? Vou apagar aqui esses mocinhos. Vou deixar aqui nome. Vou deixar aqui idade. E só. Por enquanto, só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou perguntar para o usuário qual é o seu nome. Escreva. Se eu quero que seja escrito um texto, eu preciso colocar aspas duplas, tá? Então, eu vou colocar aqui qual seu nome. Então, fechei as aspas, fecho os parênteses. Então, vai aparecer basicamente aqui essa pergunta: qual o seu nome? Como eu fiz essa pergunta, eu estou esperando que o usuário digite alguma coisa, tá? Então, eu vou fazer a leitura do teclado, do que vier do teclado. E o que vier do teclado vai para onde? Onde é que eu vou guardar isso? Eu preciso guardar em algum lugar. Então, eu vou guardar na minha variável nome. Então, vai guardar lá na minha variável nome. Beleza. Depois de perguntar o nome, eu vou perguntar qual é a sua idade. Vou botar aqui. Novamente, é só um texto, então, qual é a sua idade? Qual é a sua idade? Fiz uma pergunta, estou esperando que o usuário digite alguma coisa. Então, vou ter um leia. Vou armazenar essa informação onde? Na minha outra variável idade. Qual o seu nome? Qual a sua idade? Beleza? Tranquilo. E depois eu quero mostrar essa informação, tá? Então, eu vou colocar aqui um escreva e vou dizer o seguinte, ó. Seu nome é espaço, fechei aspas, tá? E agora eu quero colocar o nome que está lá armazenado. Então, eu quero o conteúdo da variável nome. Toda vez que eu tenho mais de uma informação de texto, de nome, que eu quero ir mesclando, eu tenho que separar isso aí por vírgula também. Então, vírgula, seu nome é, vírgula, nome, vírgula novamente, abre aí as aspas de novo, espacinho para não ficar grudado com o nome, espacinho, seu nome é tal e você tem idade, espacinho, anos. Então, eu vou dizer qual o nome e qual a idade dessa pessoa. Tá? Então, vou colocar para rodar. Passo a passo, tá? Não vou ficar fazendo sempre passo a passo, não, tá, gente? Mas vou fazer nesse iniciozinho. Então, minha variável nome, tipo caractere, ó lá, acompanha aí na minha área de variáveis de memória. Minha idade, então, as duas já estão aí. Aí ele vem, qual o seu nome, tá? E ficou aqui, ó, esperando que eu digite qual é o nome. Apareceu o cursor aqui, ó, piscando na mesma linha, então eu não dei um escreva L, então fica piscando na mesma linha. Então, ó, Cristiane, dou um Enter. Quando eu dou um Enter, ele vai para a minha próxima linha, tá? Então, leu a linha, ó lá. Qual a sua idade?
Cursor piscando, minha idade, 39, dou um Enter, ele vai também para a próxima linha, vou continuar aqui rodando. E aí ele vai mostrar, ó, seu nome é Cristiane e você tem 39 anos, tá? Então, sai exatamente ó, o texto que eu coloquei, tá? Seu nome é variável nome, ele vem lá e busca o conteúdo e bota aqui. E você tem idade, vai lá, busca o conteúdo da minha variável idade, traz essa informação e completa aí o texto, tá? Então, é bem simples, certo? E aí, finalizando aí com a simplicidade dessa primeira parte do Portugal, vocês podem aí, já tem condições de fazer a parte 2 da nossa lista. Então, a parte 2 da nossa lista tem algumas questões referentes a os identificadores, né, as regras de identificador, para ver se vocês realmente sabem, os tipos, né, identificar os tipos das variáveis. Temos também a resolução de algumas expressões para que vocês verifiquem a questão da precedência. Você diz, ué, Cris, mas eu preciso saber, quem precisa saber é o computador. Não. Lembra que eu disse para vocês que o computador só faz o que vocês mandam, então se sair algo errado, não foi ele, foi vocês. Tá? Então vocês têm que ter certeza do que vai sair, do que vai ser processado. Então vocês não podem errar, certo? Então tem esse processamento aí, os processamentos simplesinhos. E, por último, acho que tem 2 ou 3 questões que vocês já podem começar a brincar aí com o pseudocódigo, tá? Com o Portugal. Na nossa próxima aula, eu já vou fazer essas correções com vocês, então, da lista 1 toda, eu vou fazer essa correção. E aí a gente entra com mais um pouquinho de exercício só de Portugal, só com estrutura sequencial, para que vocês possam ir realmente pegando essa afinidade, tá? com a linguagem, tá? Com o pseudocódigo. Depois que vocês pegarem um pouquinho mais essa afinidade com o pseudocódigo, com a parte sequencial, manipular entrada, saída, variáveis, aí a gente vai passar para as nossas estruturas de controle. Beleza? Então é isso, gente. Bom fim de semana para vocês. E bom trabalho, né? Bons estudos aí. Tchauzinho.